Vem pra live, pessoal, vem pra live. Tudo bem? Eu sou Ruana Labres, sejam bem-vindos aqui no Cuidar de Quem Cuida, ruana.labres. Hoje eu vou receber a Rebeca Guimarães, mãe, filha, esposa, que vai estar nos contando aquele segredinho, como é que ela faz para lidar com todas essas nuances. E eu vou precisar, Rebeca, que você mande o de alguns poucos minutos, é porque eu abri a live no outro canal e percebi a tempo, encerrei e vim para cá. Oi, de novo! Você falou que ia precisar que eu fizesse alguma coisa, mas eu não escutei. Foi. Não, já fiz. É porque como você entrou como Rebeca e no mundo de Paulinha, eu mandei o convite para o lugar certo. Ah, tá. Eu estava pedindo para você mandar para mim. Então, Mas como a gente vai falar, estamos bem. Tá certo. Estamos bem. Pois é. Então, o que acontece? A gente, quer dizer, a gente já se encontrou várias vezes. Agora eu estou abrindo aqui no computador. Pronto. A gente já teve a oportunidade de se encontrar várias vezes e dessa vez a gente vai conversar de algo um pouco diferente. A gente vai estar falando um pouquinho de você, como é que você consegue, com o seu jogo de cintura, resolver. Porque tem muita gente que fala assim, Ruana, como é que você consegue cuidar, fazer isso? Eu preciso de um dia de 30 horas. Parece até banco, né? 30 horas. E a gente consegue, sim. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Certo? Vamos lá. Vamos lá? Queria que você se apresentasse, apesar que eu acredito que todo mundo já te conheça. Quem não segue a nossa amiga aqui, eu aconselho seguir, porque ela, além de ser esposa, filha, mãe, ela também faz live. E trabalho fora, E dentro e fora trabalha, de casa. pois é, e ainda trabalha fora. Então, quer dizer, gente, tudo é questão de organização, eu acredito. E sejam todos bem-vindos quem estão chegando. Ela vai se apresentar e depois eu falo rapidamente de mim para que vocês possam me conhecer e também eu gostaria de, no final da live, falar quais são as próximas 2 lives dessa semana, convidando vocês para assistirem. Rebeca, meu anjo, diga. Então, Ruana, para quem não me conhece ainda, né? Eu me chamo Rebeca, sou filha de Paulinha, 84 anos. Minha mãe tem Alzheimer. Nós recebemos essa notícia, Tintim. Tchim. Recebemos essa notícia em 2019. Desde então, eu já era filha única, né? Desde 2002 e assumi todos os cuidados, mesmo contra a vontade dela, porque nessa época ela ainda estava muito consciente e não aceitava. E hoje ela vive integralmente conosco e a gente aprendeu a cuidar, aprende, na verdade, todos os dias, porque todos os dias essa doença nos surpreende de alguma forma. E quem sou eu é muito difícil dizer, porque eu também me redescubro todos os dias, Juana. Uhum. É um prazer enorme estar aqui contigo. É desafiador fazer live às 19, porque é um horário crítico para mim, mas graças a Deus eu conto com essa rede de apoio, né? Conversei contigo um pouquinho antes da live. Hoje é um dia atípico, porque Fábio está viajando, a mais velha, Alice, está na faculdade e a mais nova tem prova amanhã, mas disse que segurava a onda até eu terminar a live. Então, é Uhum. assim que a gente consegue ir se ajudando e essa família integrada vai, na hora que um está querendo
cair ou está querendo levantar, o outro vai lá e ajuda. E é isso. Eu peço a todos que estão chegando aí que fiquem até o final, porque no final a gente tem uma reflexão bem importante, principalmente para os que são casados, para os que estão aí possivelmente enfrentando grandes desafios nessas relações por conta não só do cuidar, mas também por vários outros motivos que a gente vai conversar ao longo da live. E é muito bom estar contigo. É muito bom também. Eu acho que a gente já fez mais de 10 lives juntas, né? Eu perdi as contas. Eu perdi as contas, porque quando eu conheci você, houve aquela empatia de amizade, assim, de primeira linha, e eu fui testando programas, a gente foi fazendo, eu indo, tu vindo, e essa troca. E hoje a gente sabe das dificuldades que estamos passando ou que já passamos, no meu caso, e uma delas é justamente essa organização, essa rotina, essa disponibilidade, que eu falo tanto de rede de apoio, em se cuidar, em fazer uma coisa, fazer outra, e que as pessoas falam assim, como vocês conseguem? Então, essa live é importante justamente por causa disso. Então, eu peço que vocês compartilhem, ela vai durar até às 7h50, até para que ela possa cuidar da Paulinha. E quem sabe vocês aprendam alguma coisa, tenham alguma ideia e que possam adaptar para a realidade de vocês. Ok? Então, eu sou Ruana Labres, sou aqui do Ruana.Labres, Cuidar de Quem Cuida, do canal Minha Mãe Tem Alzheimer, e conto com vocês para fazerem as perguntas e tirarem suas dúvidas aqui ao vivo. Vai ficar gravado, vou marcá-la como colaboradora, então vocês vão poder assistir no feed tanto aqui quanto no dela. Tanto faz, tranquilo, mas ao vivo vocês conseguem interagir e conversar. Certo? Então, a sua mãe hoje está com 84 anos. Você já cuida dela com Alzheimer, já tem o quê? Quantos anos? Que eu não me lembro. De 2019 para cá. 2019. Mas aí, Luana, eu acho que para a gente começar a falar desses relacionamentos hoje, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contextualizar todo mundo para entender o processo, inclusive a separação que você acompanhou. Quando nós nos conhecemos, a gente estava separada, lembra? Lembro. Quando eu conheci Fábio, além de muitos jovens, nós éramos dois lisos. Dois o quê? Liso, sem dinheiro. Porque alguém está com dinheiro aí, por favor, meu Pix é o meu número do telefone celular. Não, eu estou falando isso, Ruana, porque eu sei que muitas pessoas... Falta de experiência também. A falta de experiência e a falta de recursos financeiros, que são coisas que influenciam muito. As pessoas me relatam diariamente que deixam de fazer muitas coisas por problemas financeiros. E a gente sabe que isso pesa. Então, lá atrás, quando a gente se conheceu e começou a namorar, a minha mãe, eu sempre morei com a minha mãe. Nessa época, meu irmão já tinha saído de casa, meu irmão nem morava mais aqui. E a gente começou a namorar. Ela, extremamente controladora. Minha mãe, essa pessoa que vocês veem hoje nas redes sociais, sorrindo, dançando. Mas quem conheceu ela lá atrás sabe que temperamento não era fácil. Não era. Dá para ver que era temperamento forte, vamos dizer assim. E não só um temperamento muito forte, Ruana, como uma pessoa extremamente controladora. Acredito. Eu não vou nem voltar lá na minha infância, porque quem acompanha a gente já teve a oportunidade de saber coisas da infância que
ratificam o que eu estou dizendo desse controle. Mas aí o que acontece? Todas as pessoas que se aproximavam de mim, ela podia até ali no início gostar, mas em algum momento ela começava a implicar com as pessoas e as pessoas acabavam se afastando. E com o Fábio não foi diferente. No início, ele muito atencioso, muito romântico, sabe aquele início de namoro, né? Que o cara faz tudo para conquistar a sogra. E ela ficou extremamente envaidecida, encantada. E aí esse namoro foi muito intenso, eu já casei grávida, só que a gente não tinha dinheiro, então foi uma loucura. Eu estava terminando a faculdade, ele ainda estava na faculdade, a gente trabalhava, mas ganhava salário mínimo, então assim, não dava para sustentar, né, uma casa. E aí eu cometi o primeiro grande erro que a gente pode cometer quando inicia uma relação a dois. Eu casei e eu literalmente levei a família junto. Porque como nós não tínhamos condições de, né, ter um lugar só para gente e começar essa vida só nós dois, minha mãe, né, e nessa época meu irmão tinha voltado lá do Amazonas e ficou com a gente também, imagina aí. Ele casou, o Fábio casou comigo e levou o combo, minha mãe e meu irmão. Levou o pacote completo, o brinde. É, Vamos porque, dizer assim. porque nessa época meu pai, que me registrou já com 18 anos e que foi extremamente ausente durante a minha vida toda, nessa época eu me formando, ele, acho que até como forma de compensar, né, toda a ausência, toda a falta, inclusive financeira, ele me presenteou com um apartamento pequeno, um apartamento, mas um apartamento que comportava essa família. Então, a gente foi viver junto e minha filha nasceu, a primeira filha. E aí minha mãe, imagina, se ela já era controladora comigo, adulta, imagina com um bebê em casa. Então, assim, era a vida dela e ela voltou todos os cuidados. Então, ela morria de ciúme da família dele. E isso tudo foi muito difícil para a gente, né? Eu quero que as pessoas entendam que quando eu me separei em 2020, em plena pandemia, eu não me separei porque minha mãe estava com Alzheimer e voltou a morar comigo desde dezembro de 2019, depois de ter se perdido, e inevitavelmente ela não tinha mais como ficar sozinha. Uhum. A gente teve essa ruptura porque a gente tinha um histórico de uma vida inteira juntos, de muitos desencontros, de muita falta de maturidade, de muita coisa que precisava ser dita ou que precisava ser feita e não foi. Sabe aquela história de a gente vai jogando tudo embaixo do tapete, ou vai colocando tudo numa caixa e guardando num lugar que a gente não mexe, porque a gente não vê a bagunça. Sabe aquele quarto de despejo, Juana, que muitas pessoas têm em casa? Sim. Que é o lugar da bagunça e a porta mal fecha, de tão desorganizado que a coisa está lá dentro. É assim que a gente acaba, às vezes, construindo as nossas relações. E aí, inevitavelmente, em algum momento, essa porta vai arrebentar e vai cair. Então, por que que eu trouxe o início da relação, esse contexto aí de que a gente começou da forma errada, foi muito desgastante. Então, quando ele já não aguentou mais, né, assim, as implicâncias da minha mãe, as interferências, o fato dela querer, né, ninguém podia nem tocar na minha filha. Se ela pudesse, ela teria colocado minha filha dentro de uma redoma, e tanto que ela cresceu alérgica a um monte de coisa, porque era muito cuidado, era excesso de cuidado, mas era a forma que ela sabia amar. O pai dela Uhum. foi assim com ela, e ela não sabia amar de outra forma.
E isso tudo eu vim descobrindo de uns anos para cá, com maturidade, né? E aí é, tivemos alguns entraves, meu irmão também e ele tiveram alguns entraves, foi extremamente desgastante. Depois, meu irmão acabou indo morar sozinho e Alice nasceu em 2001. Em 2002, fevereiro de 2002, meu irmão sofreu um acidente de moto na rua que nós morávamos e, infelizmente, depois de 7 dias na UTI, ele não resistiu e morreu. Uhum. E depois disso, a minha mãe, que hoje a gente entende que ela já não estava bem muito antes disso acontecer, mas isso foi a gota d'água. Minha mãe entrou numa depressão profunda, da qual ela nunca mais conseguiu sair. Ela chegou a pesar 38 quilos. Ela não queria comer, ela dizia que queria morrer, ela dizia que devia ter ido com ele, que a culpa era minha, porque se ela tivesse ido com ele, ou ele não tinha morrido, ou ela teria morrido no lugar dele. E isso também abalou muito a minha relação, porque como ele e meu irmão tinham tido alguns entraves, esse momento da morte do meu irmão foi um momento de muita reflexão sobre a nossa vida, as nossas relações, o que a gente estava construindo junto, o que era amor, o que era família. E família para mim hoje é união. Então, assim, eu já precisei lidar com essa situação de ficar sozinha, ser filha única, depois da morte do meu irmão, e ter que ficar com a minha mãe, segurar a onda com ela. E em 2019, quando a terapeuta dela começou a sinalizar para mim que ela estava com um déficit cognitivo bem acentuado, a gente começou o processo de tentar convencer ela a ir ao médico. Ela não queria, não aceitava, dizia que quem estava ficando doido era a gente, porque é assim, né? Quando se fala em médico, eles já estão Mesma coisa. desconfiados, e aí começa, né, às vezes, a forma de se defender agredindo. E nessa época, Fábio trabalhando fora, e eu dando conta de ser mãe, ser essa filha única, que tinha que se desdobrar já nessa época para dar suporte à minha mãe. Minha mãe não trabalhou para cuidar dos filhos, né? E só tinha a mim, então eu não tinha como contar com mais ninguém. A família dela, né? Algumas moram em Campina Grande, que é uma outra cidade aqui, a quase 2 horas, e outras moram em Rio, São Luís, enfim, fora os que já morreram. E nós já estávamos muito distantes. Eu e ele já estávamos muito distantes quando isso tudo veio à tona, quando isso tudo aconteceu. Só que a gente estava num momento de tentar fazer alguma coisa pela relação, né? Mas eu acho que nós não tentamos o suficiente, porque em 2019, como esse quadro clínico surgiu e pegou todo mundo de surpresa, porque Alzheimer, para mim, naquela época, foi um decreto de morte. Eu achava, assim, que acabou, não tinha mais o que fazer. Minha mãe ia esquecer de tudo, ia definhar, ia ficar em cima de uma cama e depois ela ia partir. E isso foi desesperador para mim, tanto que eu precisei, a duras penas também, aceitar o fato de que eu precisava fazer terapia, e isso foi fundamental para mim. Muito bem. Muito bem. Porque lá em 2020, né, meados de abril de 2020, quando, depois de
depois de algumas coisas pontuais, mas que vieram num momento de desgaste muito grande da relação, eu decidi me separar. Se não fosse esse suporte e esse olhar para mim e entender que antes de precisar de alguém, eu preciso de mim mesma. Antes de achar que o outro vai me fazer feliz, eu precisava estar feliz e bem comigo mesma. Isso tudo assim ao mesmo tempo, né, Juana? Porque o Verdade, porque diagnóstico pandemia, diagnóstico, separação e todas as outras dificuldades que estavam dentro daquele quartinho entulhado e que começaram a querer sair, que nem uma caixa de Pandora. Você abre um pouquinho aquela tampa e quando você vê, tchum, foi-se, foi-se, e agora? E o primeiro passo é reconhecer realmente os limites, as dificuldades e não ter vergonha de procurar ajuda. E nesse caso você foi procurar a ajuda de um profissional, de um terapeuta. Eu também faço terapia até hoje, inclusive ela está aqui na live assistindo. E eu quero mandar um abraço para o Joar, também, que está aqui com a gente, na vida dele tão corrida, ele que é o nosso mestre, nosso mentor lá do grupo Corações Entrelaçados, que está sempre ajudando as pessoas no seu dia a dia. Então, muito querido, só para dar muito querido. ele está aí com a gente e o pessoal está chegando. Tem algumas pessoas do grupo que eu estou reconhecendo os nomes. Muito obrigada por darem esse apoio aqui nessa live. E aí você começou a fazer a terapia, tudo mais. E como é que foi o reencontro? Como é que aconteceu? Ana, deixa eu te dizer, a terapia não foi uma coisa que eu aceitei fazer, não, viu? Não? Eu fui assim, eu fui meio que forçada. Forçada. Eu não queria Ainda aceitar o bem que você fato foi. de que eu precisava. Então, é muito fácil quando a gente olha para a mãe da gente, para o pai da gente, e diz assim, porque eles não aceitam, não querem. Às vezes é um psiquiatra que você quer levar, porque a primeira coisa que a gente... O que foi? Ela está rindo aí, ó. Quem? Não sei, eu escutei alguém rindo aí. Foi você ou foi alguém? Que foi? Aqui. Sei lá, hein? Deixa pra lá. Deixa pra lá, esquece. Eu não escutei. Mas vai ficar gravado, eu vou saber já já o que aconteceu aqui. Você aí Mas, Mas eu não mas você foi. O importante é que mesmo na resistência você foi. E hoje você eu- reconhece que é importante? foi fundamental para mim, Juana. E é muito importante para todas as mulheres e até mesmo para os homens que eventualmente estejam aqui nessa live. A gente cresce acreditando em príncipe encantado. A gente desde pequenininha é Criado colocada para assim. assistir historinhas de príncipes e princesas que se encontram e que são felizes para sempre. E a vida real não é assim, a vida real não é isso. Não existe príncipe, não existe princesa e não existe vida perfeita. E acreditem, a minha vida não é perfeita. O meu relacionamento tem desafios, desafios constantes. Não é fácil, não é fácil estar numa relação há mais de 22 anos com a mesma pessoa. Não é fácil quando os filhos são pequenininhos. Não é fácil quando a gente está grávida. Não é fácil quando a gente está amamentando. Não é fácil quando os pais envelhecem. Não é fácil quando a gente adoece. Nunca vai ser fácil. Agora, quando duas pessoas se dispõem a ficar juntas, é aquela história que quem casa no religioso, né, faz aquela promessa de na saúde e na doença. Na pobreza, na riqueza e assim por Mas diante. a maioria só lembra do lado bom. Inclusive, tem muitos filhos super protegendo companheiros, companheiras, filhos,
com um diagnóstico como esse em casa. E aí, o que acontece? Adoece. Quando a gente adoece todo mundo ao redor, porque não tem como a gente manter um ambiente saudável, não tem como a gente ter uma vida leve se a gente está pesado, se a gente está adoecido. Por isso que, quando você fala que o teu perfil é cuidar de quem cuida, é fundamental. Não tem como a gente cuidar do outro se a gente não começar a cuidar da gente primeiro. Só que eu, lá em 2019, não pensava assim. Eu queria cuidar, minhas filhas tinham que estar bem, minha mãe tinha que estar bem, meu marido tinha que estar bem, mesmo que eu estivesse destruída. Sim, até porque a gente quer abraçar o mundo e esquece que, apesar da nossa identidade secreta ser a Mulher Maravilha, não conta para ninguém, não somos super-heroínas. Nós falhamos em algum lugar, ou no casamento, casais se separam quando acontece algum problema mais sério, uma doença, um acidente. Não estou falando só de demência, crises financeiras acontecem, filhos se rebelam porque não está dando atenção à queda no estudo, na qualidade do estudo, porque existe aquela fase da pré-adolescência, da adolescência em si, que você precisa estar mais atenta. Você tem duas meninas, eu chamei de meninas, a Alice vai amar isso, né? A Alice e a Mari. Quer dizer, a gente não é super-herói, super-heroínas. A gente falha. E o pior, sabe aonde que a gente falha? Porque a gente não aprende a falar não. A gente é criada falando sim, mamãe, sim, papai, sim, marido, sim, colégio, sim, trabalho, sim, patrão, sim, isso, sim, aquilo. E quando é que a gente vai começar a falar sim para a gente e começar a falar o não para os outros, mas não porque a gente não quer fazer, não, porque realmente não dá para fazer tudo de uma vez só. Nós somos seres humanos e somos falhos. E se a gente não começa a desenvolver a percepção de se olhar e ver até onde a gente pode ir e pedir ajuda, você montou uma rede de familiar, de apoio, fantástico, nem todo mundo tem. São poucos que têm. São poucos, mas você montou porque está com uma família mais estruturada, de carinho, de amor. Não estou falando aqui que você, ciclano, beltrano, não tenha, mas quando a gente decide cuidar de alguém, a gente acaba abrindo mão, adiamos alguns sonhos, adiamos, não deixamos de fazer, nós apenas adiamos para o futuro. Então, o que acontece? Vocês se reencontraram, e nesse reencontro, eu tenho visto alegria, eu tenho visto a relação como mudou da sua mãe com o Fábio. Falei certo o nome? Falei. Já pensou? Eu falo o nome errado aqui, acontece... Não, quem é fulano? Não, falei certo. E isso é importante, essa rede de apoio, você está se sentindo bem. E aí, o pulo do gato foi aonde que você conseguiu? Com o amadurecimento, com o crescimento pessoal, apanhando, literalmente, errando para poder acertar, tendo que uma visão mais ampla, sem medo de arriscar. Porque eu acho há uma história nisso tudo, né? Desculpa. eu acho que uma coisa que foi fundamental nessa volta, né, nessa segunda chance, se é que foi a segunda, né, porque podem ter existido muitas chances dentro do mesmo casamento, que é algo que eu quero falar no finalzinho da live. Eu não sei como teria sido toda essa história
se eu não tivesse construído algo que eu acho fundamental e que muitas mulheres me relatam que não conseguem porque não têm, que é a independência financeira. Uhum. E isso foi muito importante para mim, Ruana, não só para poder tomar a decisão de cuidar da minha mãe, porque minha mãe não trabalhou, consequentemente, minha mãe não tem uma aposentadoria que possa dar a ela tudo de que ela necessita hoje para viver bem e ter o que ela tem, né? Só o plano de saúde dela é muito caro. Eu tenho ideia, não precisa. O Eu sei. tratamento que ela faz, que é um tratamento que a gente batalha muito aí para que esteja acessível a todos, é um tratamento que hoje ainda é um tratamento, né, que nem todo mundo pode fazer. Então, como é que eu ia conseguir impor nessa relação? Que, olha, infelizmente, a minha mãe só tem a mim e eu vou cuidar dela. Uhum. Não foi assim, a gente fala muito, eu decidi cuidar. Eu não decidi porque para mim nunca foi uma opção que existia a opção de não cuidar. Para mim só existia essa alternativa. Sempre fomos eu e ela. Eu casei e ela foi junto. Depois eu separei e ela estava comigo. Mas independentemente de qualquer coisa, num momento como esse, de uma doença e dela sozinha, minha mãe é solteira, minha mãe nunca foi casada, minha mãe não tem ninguém por ela. Então, eu realmente tinha que acolher e fazer por ela tudo que eu tenho certeza que ela faria por mim e Uhum. fez quando eu nasci e meu pai não estava lá e a mãe dela não apoiou e não, né, não me recebeu como ela esperava. Isso gerou na minha mãe muito rancor, muita mágoa dessa mãe, dessa família, desse homem que abandonou. Então, assim, tem muita história, isso ainda vai virar um. É, Isso ainda vai virar um tem. livro. É a Mas, caixa de Pandora que você começou a abrir. mas além da questão financeira, foi muito importante eu entender que. Eu lembro que quando eu cheguei na primeira sessão de terapia, eu disse para a psicóloga que eu tinha visto uma imagem, eu não sei se foi aqui no Instagram, não lembro, e que eu me senti exatamente como aquele pai que estava se desfragmentando e pegando suas partes para compor o filho. Ah, eu sei. Eu conheço Você já essa viu? imagem. Já vi. Aquilo É ali me linda. representava. Eu estava me desfragmentando. Eu, Eu não tinha eu acho que força. eu acho que eu até publiquei essa imagem lá atrás, no passado. Eu Eu não lembro, faz gostei muito muito. tempo, mas a sensação era aquela. Eu estava muito fraca, eu estava esgotada, física e emocionalmente. Eu chorava demasiado, eu não estava conseguindo produzir, o meu trabalho estava comprometido, e foi justamente a médica do meu trabalho que disse: você vai procurar ajuda. Eu tive uma crise de pânico chegando no trabalho depois da minha mãe ter arrancado o meu sapato do meu pé porque não queria deixar eu sair. Nessa época ela estava ainda, né, numa fase muito difícil da doença, muito agressiva, a gente não entendia o que estava acontecendo, e isso tudo me tirou o chão. Então, a terapia foi fundamental também. Eu queria muito que todos pudessem fazer, que todos tivessem essa oportunidade, porque esse Sim. processo de autoconhecimento é fundamental para a gente dar um basta quando as Sim. coisas E estão se nos fazendo muito você, mal. e se você me permite um adendo, algumas pessoas vão falar, "Ah, mas terapia é caro, a sessão é caro." Bem, gente, as faculdades de psicologia, que sempre existe uma na sua cidade, ou duas universidades, existem o SPA,
O SPA é justamente o serviço de psicologia gratuito, em que formandos que estão no último ano, no 5º ano de formação, atendem gratuitamente ou através de uma taxa simbólica, tipo R$10, R$2, R$5, não sei, cada faculdade age de uma maneira, e que esses atendimentos são monitorados pelo professor, pelo mestre daquela faculdade, daquela universidade. Então, não há desculpa, você pode procurar. Na época da pandemia, eu até aceitava. Não, mas estão fechadas, não estão podendo, aquela coisa toda. Mas hoje tem online também o atendimento. O SPA deve ter evoluído também com relação a isso. Então, não é possível, você não tem o recurso financeiro, tem essas faculdades, e também tem agora, através de associações em que você pode buscar esse apelo, essa ajuda, e se inscrever. Pode demorar um tempo para conseguir a vaga, porque a procura deve ser bastante grande. Eu estou falando isso porque eu sou psicóloga, eu me formei em 1985, não façam as contas, por favor. E aí eu passei por essa situação, ela fez a conta. Em 1985, e durante aquele último ano, eu fiz vários atendimentos com o acompanhamento do professor. Então, isso fica a dica para vocês, tá? Que é importante a gente se cuidar e se olhar. Tem muitas instituições hoje que oferecem esse serviço gratuitamente, inclusive. Então, assim, busquem, não tenham medo de se conhecer. E não tenham medo de descobrir, no final, que o príncipe encantado não existe e que a princesa, na realidade, é uma ninja. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar só. A gente só precisa se permitir sermos nós mesmas, dizer não quando a gente não quer, dizer que está cansada quando a gente está cansada, entender entender que a gente não precisa esconder do companheiro, dos filhos, que a gente está triste, que a gente está frágil, que a gente está cansado, que a gente está esgotado e que todo mundo precisa ajudar. Quando você diz assim, como é que você consegue, Rebeca, ser mãe, esposa, filha, profissional, né? Porque eu também trabalho fora. A pandemia ela foi um divisor de águas na minha vida, porque tudo aconteceu ali naquele momento, mas foi naquele momento que eu pude ficar integralmente com a minha mãe também, porque na pandemia a gente ficou trabalhando em home office e só voltou assim, efetivamente, presencialmente, em outubro de 2021. Então, assim, foi muito tempo que eu consegui ficar com ela para entender esse processo, para entender essa doença, para, inclusive, me debruçar e ler muito a respeito, né? E entender que a medicação dela sozinha não era um milagre, que o milagre também era familiar. O fato de eu ter ficado esses 2 anos separada foi muito importante para o crescimento das minhas filhas também. A gente cresce na dor. O músculo cresce quando dói. A criança sofre para nascer. Então, crescer dói, amadurecer dói, e todos nós amadurecemos. E aí, nessa volta, Ruana, como minha mãe, ela já estava... eu acredito que a doença também libertou minha mãe de muitas amarras. Como ela foi esquecendo o passado, né? No início, ela esqueceu o presente. Hoje, ela já não lembra mais nem do passado. Então, acabou que ela esqueceu as mágoas,
ela esqueceu tudo que as pessoas representavam para ela ali como alguém com quem ela está competindo, né? Ela competia com o Fábio. Eles dois competiam muito. A minha atenção. Até, até ele entender que... E olhar para ela com esse olhar que ele tem hoje. De que ela é a mãe da mulher que ele ama. Que ela está doente. Que ela não tem ninguém além de mim. E que ele só tem duas opções. Ou ele acolhe esse combo completo, como lá atrás a gente acabou fazendo também, ou ele diz, não, eu não aguento, eu não quero, e vai embora. Ele, né, ele quis ficar e ele tem se esforçado bastante, né, nessa ajuda, nesse cuidar. Mas se você disser assim, Rebeca, é lindo o amor que ele tem pela sua mãe. Eu não sei se ele aprendeu a amar a minha mãe. Eu não sei se ele aprendeu a respeitar e cuidar dessa pessoa que representa muito para mim, que é a minha mãe. Eu não sei até que ponto também ele faz isso por ele, como uma forma até de se retratar, de ressignificar coisas que aconteceram lá atrás e que em algum momento a gente precisa. O importante é que ele está me ajudando nesse cuidado, na medida do Muito legal. possível, né? No tempo que ele Isso é pode. uma prova, né? Isso é uma prova de carinho, de respeito, de dedicação, de amadurecimento, que é isso que vocês viveram desde o início e que foi acontecendo, e essa nova oportunidade, essa nova chance, você não deu para ele, nem ele deu para você. Cada um se deu para si mesmo, para si próprio. A Denise Exatamente. Calandra, que você conhece, já fez live com ela, está aqui dizendo: Maravilhosa, para aromaterapeuta. tudo, para tudo. Olha só como é que ela coloca, duas maravilhosas na mesma live. Só faltou ela para ser três. Ela é maravilhosa. Nossa, eu fiquei apaixonada. Desde a primeira vez que eu a vi, eu Óleos fiquei muito essenciais. apaixonada por ela. Já convido todo mundo a acompanhar o perfil dela. É De De Calandra, Calandra. Ela é isso, óleos aromaterapeuta, essenciais. sabe muito de aromaterapia. Cada dia eu me apaixono mais pelas coisas da natureza, tanto na alimentação da gente, na suplementação da gente, Uhum. como nas terapias que a gente pode fazer em contato com a terra, com as plantas. Isso. Respirar é muito importante. E, Juana, não posso deixar de falar, assim, de dois livros que foram muito importantes para mim, lá atrás, na Sim. pandemia. Por favor. Ah, eu já Foram sei qual é um muito deles. importantes nesse processo de respeito e descoberta Uhum. dessa mulher que precisa entender que existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude, essa mulher que precisa entender que não é ela que tem que agradar todo mundo, ela precisa estar bem e aí naturalmente ela vai acabar agradando todos ao entorno. Então, foi Mulheres que Correm com os Lobos. Eu agradeço mais uma vez o presente que você me deu, a surpresa de receber esse livro. É Eu, maravilhoso, ele, maravilhoso. ele é muito bom. Eu tive que dar uma parada para dar um Eu foco nos meus cursos, mas eu estou retornando assim que é possível, porque ele faz você refletir muito. Ele é Tem um as livro muito histórias dos denso, capítulos. não é fácil de ler, não, Não, né? não, Não, não é um não livro é. fácil, mas ele é muito importante. E cada E capítulo é uma história que você tem que parar para cair a ficha. Para cair a é, ficha. E o segundo livro? menina, aí eu não esqueci agora o nome do livro. Minha cunhada entrou aí, eu vou pedir para ela colocar aqui o nome do livro, porque eu acho que ela leu esse livro É, também. Eu é. apresentei várias pessoas também com esse livro.
É um livro de Epiteto. Eu só esqueci o nome. Tá bom, mas Mas ele... daqui a pouco você lembra. Mas E você depois queria eu ler posto lá alguma nos coisa? stories. Você queria ler alguma coisa para a gente? Porque daqui a Quero, a gente pouquinho a já gente vai está ter no que segundo. parar. Porque se a gente continuar, a gente vai em frente. Mas você mesma colocou que você está sozinha, está com a sua filha, cuidando da sua mãe nesse E amanhã momento. tem Então, prova. Então, assim, a Juana, arte eu de vou... viver, A a arte de viver. é isso mesmo, a arte de viver. Obrigada, Simone. Simone é minha cunhada, irmã de Fábio, maravilhosa, uma amiga querida, me apoiou muito em todas as fases da minha vida. E Eu vai lembro que começar na a época... me seguir, vai começar a me seguir também, porque vocês vão querer assistir as 2 lives dessa semana, com certeza. Depois que eu encerrar contigo, eu vou continuar e vou anunciar quais são. próxima live, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, prestem Por favor. muita atenção. E no final eu digo de quem é. Se vocês não descobrirem antes, não vale pesquisar. Meus amigos separados não cansam de perguntar como conseguir ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres, sempre mais maldosas que os homens, olha só, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso na escola. Pelo contrário, não sou um especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isso, minha resposta é mais ou menos a que segue. Hoje em dia, o divórcio é inevitável, não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. De tempos em tempos, é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se seu par fosse um pretendente em potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos? Ixi, eu perdi aqui, peraí. Sem os filhos, eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção. Sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentaram a você depois do casamento. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos em um único mês. Por que vocês não podem conseguir o mesmo juntos? Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos, mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo, a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo marido por 30 anos com a mesma roupa, o mesmo batom, os mesmos amigos, as mesmas piadas.
Muitas vezes não é sua esposa que está ficando chata e mofada, é você. São seus próprios móveis com a mesma desbotada decoração. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, o novo bairro, o novo círculo de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Isso obviamente custa caro e muitas uniões se esfacelam porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um casamento. Estou terminando. Mas se você se separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas, e você ainda terá a pensão dos filhos do casamento anterior. Não existe essa tal estabilidade do casamento, nem ela deveria ser almejada. O mundo muda e você também, seu marido, sua esposa, seu bairro e seus amigos. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar juntos. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas que jamais teria pensado em fazer no início do casamento. Você faz isso constantemente no trabalho. Por que não faz na sua própria família? É o que seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra a nova mulher ou o novo homem que vive ao seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Tenho certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos, apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando é necessário se casar de novo. Mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. Então, assim, é a mensagem que eu deixo. Isso aqui é um texto de Arnaldo Jabor, quem quiser procurar depois. E eu não deixo essa mensagem, Ruana, para que as pessoas fiquem numa relação ruim, numa relação tóxica, numa relação abusiva e numa relação que adoece. Não é Sim. isso. Só vale a pena ficar numa relação ou voltar para uma relação, como você disse, se as duas pessoas estiverem dispostas a ser realmente pessoas novas, a fazerem esse movimento que a vida pede no corpo e na alma da gente. Se a gente não muda, nada ao nosso redor vai mudar. Então, que a gente possa se reinventar todos os dias e entender que, independentemente de ser um pai ou uma mãe com Alzheimer que a gente está cuidando, botem na cabeça de vocês uma coisa. Se alguém foi embora, não foi porque seu pai ou sua mãe está com Alzheimer dentro da sua casa, não. Essa pessoa foi embora porque ela já ia de qualquer jeito. Ela iria embora se você estivesse doente. Como muitos aí largam uma mulher quando ela está com um diagnóstico de uma doença grave, que faz um tratamento e, É sabe, uma grande verdade. perde cabelo, perde forças. Homens deixam mulheres amamentando os bebês quando eles nascem. Então, não vamos culpar nossos pais por algo que não é responsabilidade deles. O relacionamento do casal é uma responsabilidade do casal. Agora, o relacionamento do cuidar de alguém doente, e aí agora nós estamos falando de um quadro patológico, é uma responsabilidade de toda a família. E toda a família precisa se unir para isso. Se alguém não quer, não gosta, não entra nesse contexto, é porque de fato não faz parte disso. E não deveria fazer parte da nossa vida. Então é isso, Juana, que eu tinha para trazer. Um pouquinho só da nossa intimidade, né? Porque se a gente continuasse, ia durar, ia durar, ia durar. Quem sabe mais adiante a gente faça a continuidade, né? Com mais calma. Mas isso tudo que a gente está falando, né? Quando a pessoa está num relacionamento tóxico, só para fixar bem,
O homem, quando vê a mulher se modificando, emagrecendo, comprando, se arrumando, já pensa, tem amante, e vice-versa, tem outra. Quer dizer, não consegue enxergar além de que, de repente, a pessoa está querendo sim mudar, no sentido de que está se amando. E como é que alguém vai amar outra pessoa se ela não se ama, não se respeita, ela tem uma baixa autoestima, ela é totalmente dependente emocionalmente do outro? E isso sufoca, acaba sufocando a relação e a família, os filhos e todos que estiverem em volta, porque até os amigos, numa relação dessa, eles vão embora. Eles vão embora. Então, a gente vai encerrar a live, você tem que cuidar da sua mãezinha, Tá na dê hora. um grande beijo para ela, amei te rever novamente, tá? Por mais lives como essa. Eu vou pedir para o pessoal bater um print e mandar para a gente aqui, ó. Vamos. Olá, Tintim. Então, bateram? Deem um print aí e marquem a gente nos stories. É isso aí. Foi, né? Então deu tempo. Alzheimer não é um diagnóstico de morte. Alzheimer pode ser o começo de uma nova vida. Não só para nós familiares, que vamos aprender muito com a doença. E Deus dá força para a gente, que a gente não sabe de onde tira, mano. É impressionante. Sim. A gente descobre que a gente tem força. E eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir sim. Não sei quais são as dores que vocês passam, mas pelo pouco que eu converso com aqueles que dá tempo, né, de ver aí um direct, uma mensagem num post, num comentário, as pessoas sofrem muito com essa doença, adoecem junto e muitos vão embora antes mesmo do seu familiar. Então, se cuidem para cuidar. Não é fácil, olha, não é fácil. Meu dia começa Não. às 5, termina perto de meia-noite. Eu preciso dormir mais, inclusive. Dormir é fundamental para a gente se manter saudável. E cuidem de vocês, se amem, para aí então vocês serem capazes de amar alguém. Um beijo bem grande, obrigada. Obrigada, Denise. Ela printou, ela botou aí prontinho. Depois ela marca a gente lá. Fiquem mais 5 minutinhos na live, que eu vou convidar vocês para duas que tem essa semana fantásticas, que eu gostaria que vocês assistissem, tá? O que acontece? Amanhã, às 19 horas, eu vou receber o Rafa Martins. Ele cuida do pai dele, seu Fernando, que teve um AVC. Então, se vocês não conhecem o canal dele, já vai estar ali colocado no meu canal, nos stories, para vocês seguirem e acompanharem. Amanhã, às 19 horas, uma dedicação de um filho cuidando do pai. E na quinta-feira, eu estou trazendo também pela primeira vez a Rita. A Rita é nutricionista, é nora, e ela cuida do seu Geraldo, o velho Geraldo, o Geraldão vascaíno, que está no início dessa caminhada do Alzheimer. E ela está trazendo para cá. Então, o que acontece, gente? Eu gostaria de fazer 2 convites. Primeiro, que vocês assistam essas 2 lives que vão acontecer amanhã e passado amanhã às 19 horas. Quem desejar realmente contar sua história aqui em live, é só me procurar no direct. Eu já respondi uma pessoa que está com interesse de contar, se não me engano é a Neide, que o esposo tem demência frontotemporal. Só mandar, botar o seu telefone lá que eu entro em contato. E me seguirem para serem notificados. Então não são 2, são 3. E não se esqueça, eu sou Juana Labres e estou aqui para levar informações para ajudar vocês no cuidar, no autocuidado. Beijos, beijos, beijos. Até amanhã às 19 horas.
Tá bom? Muito obrigado mesmo.